Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor, o tema da campanha, Ageu, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Se você ir notar, de repente, o aumento do volume do som aí, não é eu gritando não, irmão. É porque o som tem hora que ele está com o som preso, aí de repente ele libera muito volume. Mas a gente vai tentando controlar aqui no microfone. Ageu capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos esperar para que todos possam encontrar. A você que me acompanha pelo YouTube também, Deus abençoe sua vida. Receba essa palavra, abra o teu coração para que Deus possa operar na sua casa e na sua vida. Ageu capítulo 2, versículo 1 em diante. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa em sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, o farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, minha é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Se assente, fica à vontade, para que a palavra possa falar ao teu coração nessa noite, nessa tarde. Fala essa noite, meu irmão, nós só prega à noite e o costume é difícil. A expressão a glória da segunda casa será maior que a da primeira vem de Ageu 2:9, como acabamos de ler, que fala sobre a construção do segundo templo em Jerusalém. Os israelitas estavam desanimados, porque agora o segundo templo não estava ficando tão bonito como o primeiro, não tinha os mesmos recursos, mas Deus prometeu que teria a glória maior. Talvez você, quando viu essa campanha e diz: a glória da segunda casa será maior que a da primeira, muitos se assemelham a esse tema com coisas materiais. Talvez você necessite de um bem material, talvez nesse momento você está necessitando de um milagre material. E assim como aquele povo estava ali entristecido, porque o segundo templo que estavam fazendo não era da mesma maneira, não tinha os mesmos recursos, não tinha a mesma potência que tinham para fazer algo tão grande como era o primeiro templo. Talvez você chegou aqui nessa campanha dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre. Mas eu quero te dizer uma coisa: talvez aqui não seja um templo mais luxuoso do Brasil, talvez aqui não esteja a maior quantidade de pessoas que poderiam estar, mas a glória do Senhor não depende de quantidade de pessoas, nem de templo luxuoso para ela se manifestar. Talvez as pessoas olham para a tarde da vitória e dizem: mas vai tanta poucas pessoas, mas será que vai dar certo? Será que ainda vai continuar? Mas a glória do Senhor está aqui nessa tarde para provar para você que Ele não depende de bens materiais para manifestar a sua glória sobre a sua igreja. Enquanto eu ministrava, refletia sobre essa palavra, o Senhor tocava muito ao meu coração sobre a tarde da vitória, em si essa campanha, em si este projeto. Porque muitos são as pessoas que dependem e se focam apenas no que é material. Mas se você soubesse o que Deus tem para fazer na tua vida através dessa campanha, não se limita às coisas materiais. A glória do Senhor vai sobre a sua vida nessa campanha e a sua vida espiritual. Meu irmão,
o que Deus está fazendo nessa campanha, o que Ele vai fazer, vai te surpreender, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Quem crê nisso aqui? Quem crê? A bênção que Deus tem vai muito além do que é material. A bênção que você necessita, você pode estar até necessitando de algo material, mas o que Ele tem para fazer na tua vida não é só material. A glória do Senhor está sendo manifesta nessa campanha. E a você que se dispôs a sair da sua casa para vir aqui, você pode ter certeza que Deus está renovando as suas forças dessa tarde. Deus me mostrava, enquanto eu estava ali, através do louvor, um grande renovo sobre este lugar. Porque enquanto Deus fala através do louvor, quem é espiritual vai entendendo o que Deus está falando, e Ele vai renovando, porque a glória dEle está neste lugar. A casa, como aparece em algumas traduções, era o templo de Deus em Jerusalém. O primeiro templo tinha sido construído por Salomão, no auge do poder de Israel, aonde Salomão tinha todo o poder, aonde Salomão tinha todos os recursos que quisesse, e todo o material usado naquele primeiro templo era tudo de primeira. Era ouro de Ofir, embarcações com o que havia de melhor, todo o material estava sendo feito naquele templo. O primeiro templo tinha sido construído por Salomão no auge do poder de Israel. O edifício era gigantesco e magnífico, cheio de decorações e construído com materiais mais caros. Mas alguns séculos mais tarde, o templo foi destruído por Nabucodonosor, e o rei da Babilônia, e os israelitas foram levados para o exílio. Agora eles estão fora da sua terra. Agora estão vivendo um tempo difícil. Agora parece que parou tudo. Talvez você hoje chegou nessa tarde e tem projetos que estão parados, e você diz: Senhor, será que ainda vai para frente? Senhor, será que ainda vai acontecer alguma coisa na minha vida? Será que ainda o que eu tinha projetado, será que eu ainda vou ter sequência naquilo que eu estava fazendo? Mas se você soubesse que a glória da segunda casa será maior que a primeira na tua vida, você passaria a não questionar, mas sim agradecer a Deus e entender: no momento certo vai chegar, na hora certa vai chegar, o tempo é dele, a hora é dele, é do jeito dele, é da maneira dele que as coisas vão acontecer na tua vida. O povo agora estava em exílio, ou seja, estava em outro lugar. Cerca de 70 anos depois, os israelitas voltaram para a sua terra. Agora decidiram construir novamente o templo. Agora decidiram dar sequência ao projeto que havia sido destruído. Deus está dizendo nessa tarde: não pare agora. Dê prosseguimento aos projetos que Deus tem na tua vida. Eles decidem voltar a construir o novo templo. Mas a palavra vai dizer que aquele povo agora começa a comparar aquele templo com o primeiro. Não tinha o mesmo recurso, não tinha o mesmo poder, não tinha a mesma sofisticação que o templo de Salomão tinha. Agora eles começam a comparar e começam a se entristecer e dizer: mas esse templo não lembra nada do primeiro, é menor, é mais simples, é mais humilde. Como é que nós vamos fazer? Então eles se entristecem e decidem. Então, por causa disso, o povo desanimou e a construção ficou parada por bastante tempo. Talvez devido à dificuldade, talvez devido às circunstâncias, você desistiu dos projetos do Senhor na tua vida e está estagnado e parado lá atrás. Talvez por causa das palavras, talvez por causa de tantas pessoas que se levantaram contra a tua vida, você parou os projetos que o Senhor tinha na tua vida. Mas o Senhor hoje me enviou a este lugar e te trouxe a essa oportunidade, para que você possa entender que maior do que a palavra do homem é a palavra de Deus sobre a tua vida. E enquanto as promessas dele não se cumprir na tua vida, então não há um ponto final na tua história. As dificuldades eram imensas. As dificuldades que aquele povo estava enfrentando eram demais. Se assemelha com o que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Primeiro, a pobreza, a falta de recurso. Estamos nesse mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. Mas enquanto nós estamos aqui, nós dependemos das coisas desse mundo.
Nós usufruímos das coisas desse mundo, e esse mundo é capitalista, e esse mundo precisa de tudo, precisa de dinheiro, e às vezes devido a alguns projetos, devido à nossa falta de recursos, muita coisa para, muita coisa fica estagnada, muita coisa parece que não vai para frente, mas o Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata, é o mesmo que te chamou, e a porta que Ele quer abrir, ninguém pode fechar, e se Ele tem uma oportunidade na tua vida, uma promessa para se cumprir, ainda que o sobrenatural precise acontecer, vai acontecer na tua vida, para que o seu projeto seja realizado. O que mais precisa acontecer em nossa volta para nós entendermos que o Senhor está cuidando de nós? O que mais o Senhor precisa fazer na tua vida para que você possa entender que Ele está cuidando de você? Ele já te deu tantas provas disso. E por que parar? Se ainda tem tanta coisa para acontecer na tua vida, se ainda tem tanta coisa para Deus fazer através da tua vida, se ainda tem tanto projeto grandioso para Deus operar e realizar no teu ministério, a pobreza, a falta de recurso, mas ainda tinha a oposição dos samaritanos, que não deixavam eles trabalhar, que sempre estavam encontrando uma maneira para que pudesse atrapalhar a construção do segundo templo. Talvez você fez um projeto e tanta pessoa se levanta contra a tua vida, tanta gente questiona e diz, não vai dar certo, vai parar, chegou a pandemia, vai parar. Deus falava ao meu coração de pessoas dizendo, chegou a pandemia, a tarde da vitória saiu da quarta-feira, não vai mais acontecer, mas mal sabe ele que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Talvez tem muita gente olhando e dizendo, saiu da quarta-feira, parece que não vai dar muita gente, não vai dar muito certo, porque antes do culto de domingo, não vai ser a mesma coisa, mas o Senhor está no negócio, e se Ele está no projeto, tudo vai dar certo, ainda que dizem que não. Quando a glória do Senhor está na casa, quando Ele está no projeto, ainda que para o homem seja mais difícil, ainda que parece ser inferior, ainda que parece que não vai dar certo, mas se a glória dele está no ambiente, meu irmão, aleluia, a oposição do samaritano estava sobre aquele povo, muitas eram as dificuldades, a falta de recurso, a repreensão do povo, muita coisa estava acontecendo para que não se erguesse o novo templo. E por que você está pensando em parar? E por que devido às dificuldades você quer parar? Não é porque você está olhando com seus olhos físicos, que parece que é mais simples, que parece que é menor o projeto, mas Deus não olha como o homem vê. Talvez para muitos olhem essa campanha e diz, parece ser a menor da Ebenezer. Talvez esse culto seja que não tenha muitas pessoas igual da noite, mas se quem olha para os olhos espirituais, entende que a glória do Senhor está sobre este lugar, e ainda que dizem que não ia dar certo, e ainda que dizem que não ia mais acontecer, a glória do Senhor está nessa casa. O decreto do rei interromper a construção, interrompeu, não pode mais construir, não pode mais continuar a construção, não pode mais seguir o projeto. Talvez disseram para você, Dite, não pode mais, não vai mais. Agora o decreto está aí, o decreto que teve sobre toda essa humanidade, aonde não podia mais abrir as igrejas, muita gente passou pela cabeça e diz, não vai mais acontecer. Muita coisa na tua vida talvez disseram, não vai mais dar certo, larga isso aí. Para que você ainda está tentando? Por que você ainda insiste? Não vai acontecer, mas aquele que acredita diz, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A porta que Ele tem para abrir para você vai ser maior que a primeira. Aquilo que Deus tem para fazer na tua casa ainda será maior que antes. O que nós precisamos entender é desprender da primeira casa, largar da primeira casa, não se apegar à primeira casa, porque é na segunda casa, aleluia, que Deus vai provar que Ele é Deus na tua vida. Que ainda que dizem que não, que parece que tudo vai dar errado, mas se a glória do Senhor está no negócio, tudo vai passar a dar certo na tua vida. Então Deus enviou o profeta Ageu, porque quando tudo parece estar perdido, quando nós olhamos em nossa volta e não vemos saída, quando parece que vai acabar mesmo, o Senhor sempre levanta alguém para que possa falar uma palavra de ânimo ao teu coração.
O Senhor sempre vai enviar alguém para te falar uma palavra para que você não possa desistir. E eu vim aqui como este profeta para dizer para você: não desanime, não pare agora, não pense em parar agora, porque tem muita coisa ainda para acontecer na tua vida. O profeta Ageu agora vem para motivar o povo, para completar a construção do templo. Ele lembrou o esplendor do primeiro templo, mas disse que deveriam continuar a construir o templo menor, porque Deus prometeu estar com eles. Porque Deus prometeu estar com eles. Ainda que o templo seja mais simples, ainda que não seja os mesmos recursos, ainda que não esteja na mesma estética, mas o Senhor não se apega a nada daquilo que é material, porque quando Ele quer manifestar a sua glória, ainda que seja debaixo de uma tenda de palha, Ele ainda fala, a glória dEle ainda se manifesta no meio do seu povo. Tem muita gente presa à primeira casa. Tem muita gente apegada com o que se já passou. Tem muita gente ainda preso ao passado. Se Deus tem tanta coisa nova ainda para acontecer na nossa vida, tem tanta coisa ainda para a gente alcançar. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Deus prometeu estar com eles. O templo era o símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel. E mesmo sendo mais pequeno, o segundo templo teria uma glória maior que a do primeiro. Só entende isso aqui quem é espiritual, meu irmão. Mesmo sendo menor, teria a glória maior que a do primeiro. É porque as coisas de Deus não acontecem como o homem quer. Deus não olha como o homem vê. O homem olha muito a aparência. O homem olha muito o que é físico. O homem julga muito pelo que ele está vendo. Mas o Senhor olha o coração. Se você veio a essa campanha e está preso apenas no que é material, você não vai ouvir nada, você não vai sentir nada. Mas se você se ligar ao mundo espiritual, você vai ver que a glória do Senhor está sobre este lugar, desde quando você pisou a planta dos teus pés deste lugar. Tem muita gente que tem dificuldade de entender a palavra, tem muita gente que tem dificuldade de entender o que Deus está falando, porque está preso ao mundo físico, porque está preso às limitações. Meu irmão, não é eu, não é o presbítero Jefferson que está falando aqui, porque antes, cada oportunidade, eu peço o direcionamento de Deus, e todas as vezes que eu subo a esse altar com a oportunidade, você pode ter certeza, eu não vou falar o que vem de mim, eu estou aqui como um instrumento nas mãos do Senhor, para falar ao teu coração através da palavra. E a palavra não tem poder, a palavra do Senhor é que vai transformar a tua vida. E quando eles olham aqui agora, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, promessa está feita. A glória do primeiro templo era a riqueza material. A glória do primeiro templo era o seu aspecto imponente. Aí as pessoas vão dizer: mas como a glória da segunda casa é maior que a primeira, sendo que a primeira era maior, era mais sofisticada, tinha coisas mais refinadas, tinha ouro, tinha todo o material nobre da terra, tinha no primeiro templo. Como pode que a segunda casa tenha a glória maior? É fácil. Nem tão ricamente decorado, mas todo o dinheiro do mundo pertence a Deus. Aí quem colocava a riqueza, a potência daquele templo no seu material, o Senhor diz aqui na sua palavra, que acabamos de ler: minha é a prata, e meu é o ouro. Toda a riqueza desse mundo é do Senhor. O templo já tinha. Aí as pessoas julgam pela aparência, porque ligam nas coisas materiais. Mas a glória do segundo templo não se limitava às riquezas dessa terra, não se limitava ao que é material, porque no segundo templo a glória era espiritual. Sabe por que a glória do segundo templo era maior? Porque aquilo que era do primeiro templo, que era material, era riqueza, tudo isso passa. O templo foi destruído, e agora? Quem estava apegado ao templo vai fazer o quê? Quem estava apegado ao que era rico, que era ouro, que era prata, vai fazer o quê? Porque tudo isso passa. O ouro passa, o ferrugem vem e come. O ladrão vem e rouba, tudo que é material vem. Mas aquilo que é espiritual, a glória do Senhor, ela continua para sempre.
Alguns séculos depois da construção do templo, o segundo templo, esse edifício recebeu uma visita muito nobre. Recebeu a visita de alguém muito especial, que o primeiro templo não havia recebido. Jesus passou naquele templo. Nada mais, nada menos que Jesus. O templo tinha passado, tinha algumas reformas, já não tinha a mesma aparência, mas os alicerces ainda eram o mesmo. E sabe qual é a diferença do primeiro templo para o segundo templo? É que o segundo templo tinha a presença de Jesus nele. Era mais simples, era mais humilde, mas tinha a glória do Senhor sobre ele. Era simples, sim, era mais pequeno, era mais humilde, mas Jesus passou por aquele lugar. Talvez você poderia estar em outros lugares agora, talvez você poderia estar ouvindo a pregação de um pregador renomado, mas mesmo que esteja simples, ainda que seja um pregador aqui da casa, ainda que não tenha tantas pessoas, talvez que esse templo ainda não seja sofisticado, mas a glória do Senhor está sobre este lugar, e a presença de Jesus. Tem muita gente que questiona. Eu estava comentando com a missionária Edith, dizendo: a tarde da vitória tem algo especial, porque todas as vezes que nós estamos aqui, nós sentimos algo diferente. Deus fala de uma forma diferente. Sabe o que é? É a glória do Senhor que está sobre este lugar. É isso que faz a diferença, é a presença de Deus. Ele age na simplicidade, na humildade, do jeito simples que nós trabalhamos, enquanto nós vamos louvando, da forma que vamos pregando, simples, humilde, mas a glória dele vai sendo manifesta, porque a glória da segunda casa será maior que da primeira na tua vida. Entenda isso e recebe essa palavra em nome de Jesus. É preciso entender, meu irmão. Não importa o lugar, não importa o que se passou, esqueça o passado, entenda que o Senhor vai fazer coisas maiores na tua vida. A presença de Jesus é muito mais importante que a riqueza material, porque o que não falta são congressos gigantescos aí por aí, igrejas e templos a sumir de vista, decorações que são caríssimas, autoridades em cima do altar, reverendos, bispos, líderes de convenção, fazem um congresso que aparentemente é lindo, mas infelizmente há muitos que têm tudo isso, mas a presença de Jesus não está mais lá. Aí às vezes nós vimos uma igreja tão simples, tão pequenininha. Às vezes nós vimos em uma tarde da vitória como essa, e às vezes nós dizemos: mas vai ter tanta pouca gente, eu acho que eu vou deixar para a noite, porque à noite tem mais gente, porque à noite tem mais obreiros, porque à noite tem mais público. Mal sabe você que o Senhor se manifesta ainda também nos lugares pequenos. Porque aqui pode não ter sofisticação, pode não ter muita modernidade, mas tem a presença de Jesus aqui neste lugar. E se tem a presença de Jesus, algo tem que acontecer. Porque aonde Jesus passa, por onde Jesus passou, algo aconteceu. Você não vai voltar da mesma maneira que entrou nessa tarde. Não vai. Porque Deus tem muita coisa para fazer.